Olá, meus seguidores. Estamos agora no momento do mini pacote de reforma tributária do governo federal. Essas reformas tributárias é só para aumentar impostos. Nenhuma dessas reformas, ela traz redução de impostos. Vou citar para vocês aqui um exemplo bem prático. Nós tínhamos um tributo chamado FIM Social. Ele começou com a alíquota de 0,5%. Aí foi para 0,75 através de uma reforma tributária. Depois, outra reforma tributária, ele foi para 1. Outra reforma tributária, ele foi para 1,2 a alíquota, o percentual. Depois foi para 1,5 e depois foi para 2%. Esses aumentos, eles foram considerados inconstitucionais. Essa contribuição foi considerada inconstitucional. Então, aquele pessoal que tinha seus documentos pediu de volta o dinheiro, alguns receberam, outros morreram, não. O que sucede disso? Ah, inconstitucional? Vamos criar uma nova contribuição, nova reforma tributária. Criaram a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que era a COFINS, cuja alíquota inicial era 3%. O FIM Social terminou com 2%, foi considerado inconstitucional. Reforma tributária, a COFINS passou para 3%. E depois nós tivemos outra reforma tributária, que foi a introdução do sistema da não cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, através de duas leis, 10.637 de 2002, 29/12/2002, 10.833 de 27/12/2003, criou-se a não cumulatividade dessas contribuições. E qual é a alíquota inicial? O PIS, que era 0,65%, passou para 1,65%. E a COFINS, que era 3%, passou para 7,6%. Então, reforma tributária, no Brasil, é só para aumentar imposto. É um cabo de guerra. Nós estamos num cabo de guerra. Do lado do governo e nós lá puxando do outro lado para não pagarmos impostos. O que é que sucede disso? Quem nos representa lá? Os nossos congressistas, deputados federais e senadores. Então, o pacote está lá emperrado, não sai, porque estão com problemas de emendas lá, uma emenda PIX, que o ministro Dino suspendeu essas emendas. E o que ocorre? Está travada essa reforma tributária. Talvez a alteração do imposto de renda não saia agora em 2024, ela vai ficar para 2025, e cuja cobrança só vai começar lá em 1º de janeiro de 2026, porque quando se trata de imposto de renda, nós temos um princípio em direito tributário chamado princípio da anterioridade. Quer dizer, se eu altero o imposto de renda num ano, eu vou passar a cobrar no ano subsequente. Então, como essa matéria vai haver um debate caloroso na Câmara, no Senado, então essa matéria deve ficar para o ano que vem. Agora eu vou mostrar para vocês as principais mudanças nessa reforma tributária. Primeiro, vamos começar no tocante ao imposto de renda. Quais as mudanças propostas para o imposto de renda? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa semana que o governo enviou já esse projeto de lei ao Congresso para isentar do pagamento do imposto de renda, aquele imposto de renda retido na fonte, você que é assalariado, que vai haver isenção para quem ganha até R$5 mil por mês desde maio deste ano. O limite de isenção para quem não paga imposto de renda é de 2.824. Essa é a tabela progressiva em vigor. Então, para o ano que vem, se o projeto for aprovado esse ano, o limite de isenção será de R$5 mil. Beleza, até aí tudo bem. Vou ganhar R$5 mil, não vou pagar imposto de renda, mas alguém vai ter que pagar. Então, a proposta isenta do pagamento do imposto de renda, quem ganha até R$5 mil está livre do pagamento do imposto de renda. E quando há uma isenção, nós temos que buscar outra fonte de recurso. E quem é que vai pagar? Aqueles que ganham acima de R$50 mil vão ter que pagar uma alíquota de 10% para cobrir essa isenção do imposto de renda. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, se você isenta determinada faixa, algum benefício, você tem que ter uma receita para suprir essa isenção. Então, aqueles que ganham mais de R$50 mil, por mês, vão pagar a alíquota de 10%. Então, tu recebe R$50 mil, tu vai deixar R$5 mil de imposto de renda. Vamos agora para outra mudança do IR. Essa reforma tributária, ela não deixou de fora nem aquelas pessoas que sofrem de doenças graves. O artigo 35 do decreto 9.580 de 22/11/2018, ele elenca lá uma série de doenças lá que essas pessoas elas são isentas do imposto de renda. Pois acreditem, essas pessoas, inclusive alguns com câncer terminal, vão ter que pagar imposto de renda. O artigo 35
inciso 2º, letra B, do decreto 9.580 de 22 de 11 de 2018, ele discrimina lá essas doenças. E pela proposta, agora, segundo essa proposta, os contribuintes portadores de moléstia grave, como exemplo, doença de Parkinson, esclerose múltipla, fora aqueles que eu citei lá, inciso 2º, letra B do decreto 22, do decreto 9.580, de 22 de 11 de 2018, eles elencam. Então, diz assim, essas pessoas, essas doenças, são isentas do imposto de renda. Pela proposta dessa reforma tributária, para aumentar impostos, quem está nessa situação que hoje não paga nada, tem renda acima de 20 mil por mês, veja bem, quem tem renda acima de 20 mil por mês, deixará de ter direito à isenção, entendeu? O que não muda é o direito de você deduzir do IR gasto com saúde, plano de saúde, despesas com psicoterapia ou fonoaudiologia. Esses gastos eles continuam sendo dedutíveis em sua totalidade para o imposto de renda, entendeu? Então, essas são as principais mudanças, no sentido de arrecadar mais. O governo descobre um santo e cobre outro, porque quando ele isenta quem ganha 5 mil reais por mês, claro que ele deixa de arrecadar, então nós vamos tirar de quem? Vamos tirar daqueles abastardos que ganham mais de 50 mil por mês, vão pagar 10%, e aqueles doentes, muitas vezes estado terminais, que têm renda acima de 20 mil reais, vão perder esse benefício. Então, a faixa de isenção para o ano de 2025, ela vai subir de 2.259,20 para 2.414,40, com desconto simplificado de 603,60, tá? Também ficarão isentas as pessoas que recebem até R$ 3.018, equivalente a 2 salários mínimos. Então, quem recebe até 2 salários mínimos também, pelo piso estimado na proposta orçamentária enviada ao governo, eles vão deixar de pagar imposto de renda. O que muda também com o pacote fiscal proposto pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai mexer no salário mínimo, no abono salarial, no BPC e Bolsa Família e no ensino de tempo integral. Quer dizer, ele deve retirar 42,3 bilhões até 2030, o que muda o que afeta a educação, né, que é um dos pilares de desenvolvimento do Brasil, a educação. Então esse pacote afeta, porque vai tirar 42,3 bilhões do MEC, então vamos ver como é que isso vai se comportar. Então, no tocante ao salário mínimo, o governo planeja mudar o formato de correção, o que limitaria o aumento real acima da inflação a ser concedido nos próximos anos. No formato atual, o reajuste do salário mínimo ele corresponde à soma do índice medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, em 12 meses. Atualmente, hoje, ele está em 4,66%, o que é previsto na Constituição, e o Índice de Crescimento Real do PIB dos 2 anos anteriores. No caso, 2025, vale o PIB de 2023, que hoje ele que foi de 2,9%. Assim, se fosse concedido hoje o reajuste do salário mínimo, eles sofreriam um acréscimo de 7,5%. E de acordo com a proposta, o salário mínimo deverá ter ganho real dentro do arcabouço fiscal, ou seja, não poderá ser superior a 2,5%, que corresponde o quê? Somados à variação da inflação, já nos anos em que o PIB encolher, o percentual será de pelo menos 0,6% acima da inflação, equivalente ao piso da variação de gasto do arcabouço fiscal. Essa é a mudança do salário mínimo. Dentre as propostas do pacote fiscal do governo salarial, ele mexe com o abono salarial. O governo ele pretende diminuir o número de pessoas que ganham abono salarial, benefício que equivale hoje a um 14º salário,
para quem ganha até 2 salários mínimos com carteira assinada. Com as mudanças, o benefício será pago somente para quem recebe até 2.640. O valor será corrigido anualmente pela inflação até chegar a 1,5 do salário mínimo. Quando ele passará a ficar estável nesse valor, a expectativa do governo é que isso ocorra até 2035. Então, observe que essas mudanças no pacote fiscal é para conter o crescimento das despesas, principalmente essas despesas que estão vinculadas ao INSS. Eu sempre digo que o Instituto Nacional do Seguro Social, o que ele arrecada, ele é superavitário. Por que se torna deficitário? Porque todas essas benesses, benefícios, BPC, abono, jogo junto para ser deduzido da arrecadação do INSS. Isso torna torna-se deficitário a arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social, que ele é composto das contribuições para o PIS, COFINS e outras contribuições. Contribuição social. Também haverá um endurecimento das regras e uma maior fiscalização daqueles que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o Bolsa Família. No caso do BPC, olha só como é que eles vão conceder o BPC. No caso do BPC, a renda do cônjuge, companheiro não coabitante, que não mora com a pessoa, a renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros, coabitantes, passa a contar para definir quem tem acesso ao benefício, por exemplo. Tá? Já no caso do Bolsa Família, o foco do governo é combater irregularidade nos pagamentos para beneficiários que declaram que moram sozinhos, eles são unipessoais. A inscrição ou atualização de famílias unipessoais passará a ser feita obrigatoriamente em domicílio. O que o governo vai fazer? Diz assim, doutor, o senhor tem o Bolsa Família? Eu digo, tem. Beleza. Então o senhor vai passar por uma revisão. Vou lá na sua casa. Quando chega lá, tem eu, tem minha companheira, tem meu irmão, tem meu primo, tem outro, tal. Então tem uma família. Então a renda dessas pessoas aí, ela será levada em consideração para a concessão desse benefício. Com isso, vai reduzir drasticamente o pagamento do BPC, tá? Pode esperar uma redução nisso. Outra mudança vai ser no ensino integral, vai afetar diretamente a educação de jovens. O ensino integral, na proposta, ele vai passar a ser custeado inteiramente pelo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, composto na maioria de recursos, composto a maioria por recursos, de estados e municípios. A medida pode prejudicar a expansão do ensino integral e retirar 42,3 bilhões do orçamento do Ministério da Educação até 2030. Quando essas mudanças vão entrar em vigor? Ainda não há uma data. Não há uma data. Essas propostas estão em tramitação. No caso do IR, o governo pretende propor mudanças que ainda estão sendo definidas. Eu creio que em janeiro nós não teremos essas mudanças. Até janeiro, até 31 de dezembro de 2024, nós não teremos essas mudanças. Mas com certeza no ano de 2025 vai ser um debate caloroso do Congresso e elas, se forem aprovadas, elas vão entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, elas estão sendo definidas por meio de um projeto de lei. Uma vez no Congresso, o projeto será debatido inicialmente na Câmara, onde será analisado em comissões especiais, pode sofrer alterações e, posteriormente, ser votado em plenário. Se aprovado o texto, ele segue para o Senado, onde segue a mesma tramitação. Os projetos de leis aprovados na Câmara e no Senado, eles são enviados ao presidente da República para sanção. O presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar, sendo que o veto pode ser total ou parcial. Todos os vetos têm de ser votados pelo Congresso Nacional. Para rejeitar um veto, é necessário o voto da maioria absoluta dos parlamentares.
A proposta de mudança do imposto de renda, ela será apreciada pelo Congresso somente em 2025. Segundo a Constituição Federal, mudanças no imposto de renda, elas estão sujeitas ao chamado princípio da anualidade, isso tem direito tributário, ou seja, eles só passam a valer no ano seguinte ao da publicação da lei. Então, como eu expliquei há pouco, essa lei não deve ser publicada até 31 de dezembro de 2024, então para 2026 não teremos essa mudança, mas a partir de 1º de janeiro de 2026, essas mudanças, se aprovada em 2025, elas passarão a vigorar. Já o pacote fiscal, com as demais medidas, ele será submetido inicialmente à Câmara dos Deputados por meio de texto, PLC, que a gente chama de Projeto de Lei Complementar, e uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Em tese, a PEC ela tem uma tramitação mais longa do que um PLC, que é semelhante a um projeto de lei. A proposta de emenda precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida é analisada por um colégio especial, e só então ele segue para aprovação em 2 turnos na Câmara e no Senado. São necessários 3/5 votos, 308 deputados e 49 senadores. As emendas são promulgadas diretamente pela mesa da Câmara e do Senado, sem passar por sanção do presidente da República, tá? Então isso é um resumo sucinto que eu fiz das mudanças que estão sendo propostas, que afeta a vida de todos nós brasileiros. Então eu sempre digo, reforma tributária no Brasil nunca foi para reduzir os impostos. Eu explico para vocês por quê. As necessidades da população, elas são infinitas. Nós temos, por exemplo, existe um cabo de guerra para nós pavimentarmos a BR-319. De onde vêm os recursos para pavimentar a BR-319? Vem do orçamento federal. Eu sempre digo, todos nós, vulneráveis ou não, somos pagadores de impostos. Você aí, meu amigo, que é vulnerável, quando você vai ao supermercado e compra um pacote de arroz, e eu vou no supermercado e compro um pacote de arroz, a mesma tributação, 31,25%, que se tributa o arroz, eu pago também 31,25%. Você anda de ônibus, você também paga, contribui com a riqueza nacional. Aqueles que têm automóveis, quando eles abastecem o carro, quando ele coloca 1 litro de combustível, 86% é imposto. Para vocês verem que todos nós contribuímos com a riqueza nacional. A riqueza nacional são os impostos. Só que os impostos, eles não suprem a necessidade da população. E o Estado precisa ser reduzido. Nós temos que tirar atividades que não pertencem ao Estado, para que o orçamento possa, no mínimo, cobrir aquelas necessidades prementes da população. Então, eu sou o Dr. Sandoval, advogado tributarista, advogado do povo, das comunidades, 30 horas no ano que tem o cheiro do povo. Então isso aí é um resumo sucinto do pacote fiscal do governo federal sob a ótica do cheiro do povo. Tamo juntos! Se você gostou, siga-me no Instagram, Dr. Sandoval UFC, no YouTube. E se você tiver dúvida, nós vamos abrir lá no nosso Instagram uma abazinha lá. Se você tiver dúvida, tira a sua dúvida com o cheiro do povo. Você manda a sua dúvida lá e eu vou responder. Dr. Sandoval, advogado do povo das comunidades, estudante de direito tributário, eu estudo direito tributário e os outros ramos do direito também, mas a matéria que eu mais me apaixono é o direito tributário, por isso que eu sou advogado tributarista. Para quem não sabe, eu fui fiscal de todos os entes tributantes, a minha vida foi de tributação, na tributação. Então, dúvidas sobre matéria tributária, impostos, quem quiser falar comigo, quiser fazer uma entrevista, entre em contato lá no nosso Instagram, que a gente tem o maior interesse em levar informações de qualidade para a população, orientar a população.